Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Caterine, sou fotógrafa especializada em bebês e eu ajudo outros fotógrafos a atingirem o faturamento de 10K com o ensaio de bebês. O nosso tema da live de hoje vai ser como montar cenários que funcionam. E as inspirações vão ser inspirações para o cenário de Páscoa, que é o cenário que nós vamos fazer esse mês, né? E que muitos fotógrafos aí estão pesquisando inspirações e tal, e como que monta, tem muitas dúvidas sobre a questão da montagem, sobre a questão de composição, às vezes compra um monte de coisa desnecessária, coloca muita coisa no cenário, coloca muito pouco no cenário, né? Então nessa live nós vamos tentar entender o conceito de um bom cenário de Páscoa, tá? Então a primeira coisa que nós vamos tentar entender é como funcionam as composições. O que faz uma composição ela se tornar agradável e o que faz uma composição se tornar perturbativa, incômoda aos olhos, né? Então vocês podem ver que vai ter fotógrafo que vai fazer um cenário cheio de coisa no fundo, mas que vai funcionar. Vai ficar muito lindo, vai posicionar a criança na frente e a composição em geral vai ficar muito bonita. Como tem fotógrafo que vai fazer um cenário cheio de coisa, mas aquilo vai parecer uma salada de fruta e vai ficar muito incômodo aos olhos, né? Então hoje nós vamos tentar entender por que algumas coisas funcionam e outras não funcionam. A questão aqui não é ensinar para vocês têm que fazer o cenário de Páscoa com esses objetos X. Vocês têm que ir lá e comprar o cestinho tal, com o coelhinho tal, etc. Não. Vocês vão entender os conceitos e a partir dos conceitos vocês vão poder montar qualquer cenário de Páscoa. Nós vamos usar como exemplo hoje 4 cenários que eu já utilizei aqui no estúdio e que funcionaram muito bem. Tem cenários que são um pouco mais carregados com mais informação e tem outros cenários mais tranquilos, mais simples, mas que funcionaram muito bem também. E qual que é a diferença? A composição, entender de composição. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é como que funcionam os conceitos da composição, tá? O que acontece com a nossa foto? Vamos supor que aqui, ó, nós tenhamos o quadro da foto, tá? Esse aqui seria o frame da foto. Nós temos aqui linhas imaginárias que cortam essa foto. Tá? Suponhamos que nós temos essas linhas imaginárias aqui que cortem a foto. Algumas câmeras, esse frame aqui, essas linhas já apresentam lá no visor da câmera e outras câmeras não. Mas imaginem que vocês têm isso, que vocês têm essa função na câmera de vocês e imaginem quando vocês estão fotografando usar essas linhas de intersecção para que vocês façam boas fotos. O que acontece aqui? Mesmo conceito de composição para a cena da foto é o conceito de composição para cenário. Vocês vão usar a mesma coisa. Porque a composição, ela vai trabalhar no nosso cérebro para tornar aquilo harmônico. Né? Então, não importa onde nós estamos vendo a composição. Se for na cena da foto, que vai ser uma foto externa, se for no cenário, se for nos objetos dispostos em uma decoração, em uma arquitetura, em todos os lugares o nosso olho ele vai buscar esse conforto. Tá? Então, vocês entendendo de composição, vocês vão poder melhorar toda a estrutura das fotos de vocês. Seja fazer a foto, seja produzir um cenário que funcione, seja compor um álbum também que funcione. Porque o conceito de composição vale para todos os setores. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Essas linhas aqui e esses pontos de intersecção. Quando a gente vai montar um cenário, nós vamos tentar montar esse cenário para que esses pontos aqui de intersecção do nosso quadro, eles sejam pontos de atenção e interesse de quem está olhando. Então, aqui nós vamos colocar os principais objetos para que a nossa cena fique interessante. Tá? Se vocês olharem a minha cena aqui atrás, ó, eu tenho a correntinha lá de coelhinhos que vai passar por uma intersecção aqui, a outra intersecção aqui. Então, isso, quando eu fizer a minha composição lá na foto, ele vai se tornar atrativo, vai puxar o olho para lá, para esse interesse. E depois eu tenho aqui, nessa linha mais baixa,
outro ponto de intersecção mais ou menos aqui no cestinho, mais ou menos nessa linha aqui onde estão esses cestinhos, e outro aqui mais ou menos aqui na cabeça do coelho, tá? Então, quando a pessoa for olhar a minha foto numa composição de um plano geral, esses são os pontos que vão chamar a atenção da pessoa, e eu vou posicionar meu bebê, por exemplo, aqui, que vai ser um ponto de atenção. Então, quando o olho da pessoa for buscar aquela fotografia, ela vai fazer a leitura dos pontos onde estão os coelhos e do ponto do bebê. Então, automaticamente, o cérebro dela processa que o quê? Nós temos um bebê no cenário de Páscoa, o que tem que chamar atenção, o que tem que aparecer aqui? O bebê e o assunto, que é o cenário de Páscoa, que é a temática do mês, tá? Aí nós temos outra questão aqui também, que é a regra dos terços, tá? Aqui nós temos 3 partes. E o que nós temos que pensar sempre? Uma área pode ser, tanto aqui como aqui, tem que ser uma área de respiro, tá? Então aqui, ó, vai ser a nossa área com menos elementos, tá? Para que o nosso olhar ele tenha um respiro. Então vocês podem perceber que, por exemplo, eu tenho dois terços aqui mais ocupados, que vai ser o terço que vai ter o bebê, o terço que ainda tem os cestinhos, e depois eu tenho um trecho mais para cima aqui que é limpo. O que vai fazer isso? Vai tornar a minha foto mais harmônica, vai dar um respiro para o meu olhar. Eu posso encher de coisas aqui nessa linha aqui atrás? Posso. Posso colocar inúmeras coisas, não tem problema nenhum. Desde que eu deixe um respiro aqui em cima. Porque se eu encher em cima e embaixo, o meu olhar não vai saber o que buscar na minha fotografia. Ele vai ficar perturbado com a minha fotografia, tá? Então agora vamos para a questão prática e vamos analisar aqui a nossa composição de cenário. Então esse cenário que nós estamos aqui é o cenário do mês, né? Esse cenário atual que eu estou fazendo, e eu quero mostrar mais outros cenários que eu fiz em outros anos para vocês entenderem que o conceito ele permanece, tá? Então o que nós temos? Primeira coisa, área aqui de respiro, como eu comentei com vocês, e aqui nós temos do objeto maior para o menor. Então sempre comecem por objetos maiores no fundo e vão descendo para objetos menores mais para frente. Não vai adiantar nada vocês colocarem um coelho enorme aqui e colocarem cestinhos menores do que ele lá atrás, porque os cestinhos não vão aparecer e vai ficar uma confusão. Então sempre do maior para o menor, tá? Aqui eu vou trabalhar com o meu bebê no meio. Aí, por que no meio? Porque o meio também é um ponto de atenção, tá, gente? Então, o quadrante do meio, centralizar o nosso assunto no meio da foto, é também uma das coisas que mais vai chamar a atenção. Eu posso não usar nem um ponto de intersecção e colocar no quadrante do meio. Também vai ser ótimo, que o que é? Esse aqui, ó. Ó. Se eu colocar o meu bebê aqui, automaticamente, por ele estar bem centralizado, ele vai ser o assunto mais interessante, é o que o olhar mais vai buscar na fotografia, tá? Exatamente no meio. Então, eu vou fazer foto com o meu bebê no plano geral aqui no cestinho no meio. Vou fazer mais de cima aqui, vou fazer mais de ladinho e tal, vou fazer as composições aqui. Depois eu vou trocar. Posso usar, por exemplo, essa carrocinha aqui, ó. Colocar aqui, ó. Aí eu coloco o meu bebezinho aqui. E aí eu posso usar ele num ponto de intersecção. Então, eu tenho os 4 pontinhos aqui, ele vai estar em um ponto, e no outro ponto, por exemplo, vai estar um coelhinho. Então, meu olhar vai passear pelo coelho e pelo rostinho do bebê. Tá? São 2 formas aqui da gente compor. E aqui eu posso ir trocando os cestinhos de lugar e tal, mas eu sempre vou obedecer essa ordem de colocar coisas maiores lá atrás e coisas menores aqui na frente. Aqui eu posso também tirar, por exemplo, eu tenho uma criança maior, o que eu posso fazer? Posso colocar esse banquinho aqui no meio e tirar os outros cestinhos, ó. Coloco a criança aqui e coloco um outro cestinho aqui. Então, vou ter a criança bem centralizada e o cestinho no ponto de intersecção, tá? E assim a gente pode ir compondo. Depois eu tenho esse outro maior aqui que eu posso fazer a mesma coisa. De repente aqui eu tiro tudo, ó. Tiro tudo. Vou fazer a foto da criança aqui, centralizada. Ela vai ser o maior assunto que vai ter e todo ao redor dela nós vamos ter
área de respiro, que vai levar o nosso olhar para a criança, tá? E assim a gente vai fazendo várias composições, vai mudando o cenário e vai aproveitando o mesmo cenário para tirar várias fotos diferentes. Então o meu cenário ele não é fixo. Eu nunca trabalho com cenários que sejam imutáveis e fixos. As peças do cenário elas vão transitando. Porque na medida que eu vou transitando, eu vou conseguindo outras composições e vou tendo muito mais fotos e opções para oferecer para esse meu cliente. Porque, por exemplo, se eu fotografar, eu chego aqui, vou botar meu bebê aqui e vou fotografar ele de frente aqui, tá? Quantas opções eu vou ter? 1, 2, 3, 4 fotos no máximo. E eu clico aqui em média de 100, 120 fotos, 80 fotos, conforme a sessão. Tem crianças que é mais assertivo, tem crianças que demoram um pouquinho mais, porque às vezes o bebê chora e tal. Então eu tenho que clicar um pouquinho mais. Mas enfim, eu tenho que oferecer muita opção para o meu cliente. Porque aí quanto mais opção ele tiver, mais satisfeito ele vai ficar com o ensaio e maior tendência também desse cliente querer comprar fotos extras. Porque ele só vai sentir vontade de comprar fotos extras se ele tiver uma variedade grande de fotos. Que ele vai gostar de muitas fotos diferentes. Mas se eu tiver todas as fotos iguais, qual vai ser o sentido do meu cliente comprar mais fotos? Ele não vai querer, né, gente? Ele vai querer pegar só as que ele tinha contratado, dependendo do pacote que vocês oferecem. Os meus aqui começam com 5 fotos. Então, se ele não vê a variação, ele vai comprar as 5 que ele tem obrigação de comprar e deu. Mas se eu for uma pessoa disponível, que vai lá e vai fazer muitas fotos, muitas variações, com certeza isso vai agregar valor para o meu ensaio e o meu cliente vai se sentir atraído e feliz em comprar mais fotos, porque ele viu que tem variedade, ele viu que eu fiz muitas coisas legais com o filho dele e ele vai gostar de ter mais fotos daquele ensaio. Tá bom? Agora vamos trocar de cenário. Aqui eu quero mostrar o outro cenário para vocês. Esse aqui, ó. Essa aqui foi o meu cenário de Páscoa do ano passado. Ó. Esse aqui. Essa é uma vista mais distante que dá para vocês entenderem como que foi feita, ó, a composição. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o carrinho, que eu posicionava ele de frente, de lado, usava uns cestinhos também para posicionar o bebê. E aí eu tinha um ponto de intersecção aqui, que era o coelho, né? E esses dois arcos aqui. O que eu fazia com isso aqui, ó? Uma meia-lua. Uma meia-lua com ponto de respiro no meio, que levava o olhar do meu cliente para o rosto da criança aqui. Então, meu cliente ele vai passear. A pessoa que está olhando a foto, ela vai passear pela foto aqui. O olhar dela vai passear, mas vai levar até o rosto do bebê, que é o ponto de interesse principal. Tá? Então, se vocês fecharem o olho um pouquinho, fecha o olho, abre e volta para a foto, vocês vão ver que vocês vão caminhar, mas no final, o ponto maior de interesse, o olhar de vocês vai levar aqui, para o rostinho da bebê, tá? Então, esse cenário que foi um cenário muito barato, foi bem fácil de montar, bem tranquilo, e funcionou super bem, ficou super delicado. Então, não se desesperem, assim, não pensem que vocês têm que oferecer um cenário cheio de coisas, assim, com muita informação para o cliente de vocês, para que vocês possam vender ensaios com valor maior e tal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com refinamento de olhar. Tem a ver com o cliente de vocês olhar para o cenário de vocês e perceber que aquilo tem uma composição delicada, que aquilo tem uma composição aprimorada, refinada, e aí sim, com certeza ele vai comprar. Nem que não tenha trocentos objetos no cenário, com certeza ele vai enxergar valor ali. Por quê? Porque tem um refinamento de olhar. Vou mostrar para vocês, então, aqui as peças que eu usei e como que eu fiz essas peças. Então, usei os bastidores, tá? Esses aqui eu comprei nas lojas que vendem coisa para artesanato. E aí eu preguei aqui com aquele grampeador de estofador, a rendinha, ó. Preguei com aquele grampeador aqui. Então, esse lado aqui que fica o lado com acabamento, tá? Isso aqui eu fiz manual, que é uma trancinha de tecido com agulha de crochê.
Aqui também eu fiz manual, então eu peguei um monte de linha, né? E fui enrolando, 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 enrolando. Aí depois eu puxei, dobrei essa linha, amarrei aqui, passei muitas vezes a linha aqui, ó, para amarrar, fazer essa laçada aqui. E depois aqui embaixo eu cortei as pontinhas para ficar alinhadinho. Então ele ficou aqui, assim. É uma peça que eu uso super, super aqui nos meus cenários. Ficou uma peça bem delicada. São duas cores também que fazem parte das cores pastéis, né? Eu gosto bastante de usar essas cores dos meus cenários. Os meus lookzinhos também harmonizam bastante com essas cores, então funciona super bem aqui. Essa aqui eu fiz da mesma forma, né? No verdinho. Poderia ter outras cores também e tal. Mas eu achei que pro meu cenário de Páscoa, esses dois aqui eram suficientes e realmente foi o que eu utilizei. Esse aqui, gente, como vocês viram ali na minha foto, ele tinha os ovinhos, tá? Mas esse ano eu tirei os ovinhos dele, porque até quase que eu pensei em usar ele de novo aqui nesse cenário e acabei achando que com esse cenário aqui ele não combinou, não funcionou. Então eu resolvi tirar depois. E aí aqui vocês vão observar que eu tenho o mesmo tom de rosa, mesmo pedaço daquela rendinha lá, eu usei aqui também, para trazer pontos de cores que combinam entre um ponto e outro da seção, né? Sempre harmonizando cores. E aí o verdinho também que está no outro bastidor também tá aqui, tá? Esse aqui eu mandei fazer numa floricultura, mas não tem nada de difícil de fazer. Esse coelho aqui é bem tranquilo, então ele tem um arame grosso dentro, né? E ela usou uma espécie de uma palha aqui para trazer o revestimento, ó, para enrolar nesse arame. E depois uns galinhos soltinhos aqui, que é um galinho artificial, né? Ó. E aí fez todo o formato do coelho. Aí esse aqui eu prendi então com fio de nylon ali no fundo e esses aqui também com fio de nylon, tá? Vou mostrar mais ou menos para vocês como que era a composição aqui. Então, ó, esse aqui é o centro do meu alinhamento, esse aqui ele vai estar nos meus dois pontos de intersecção. Aqui, ó, meus dois pontos de interesse daquele lado de lá. E aqui eu vou compor desse lado com os meus dois bastidores, de forma que eu tenha marco aqui. Eu vou ter uma meia-lua. Ó. Vou ter uma meia-lua aqui em cima, que é o que vai levar o meu olhar para o ponto de interesse aqui no meio, que é onde vai ficar minha criança. E então eu tenho uma grande área de respiro aqui, ó, limpa atrás, para que eu possa valorizar o olhar dessa criança, o rostinho dela, aqui no meio. Aí ainda sobre esse ensaio, deixa eu achar ele aqui, quero falar um pouco sobre essa peça aqui, ó, esse carrinho. Ó. Esse carrinho, deixa eu pegar ele ali para me mostrar para vocês certinho a proporção dele. Ele é uma cor muito boa. Quando vocês investirem em props, sempre pensem em cores neutras para os props. Não fiquem comprando cores muito particulares, como verde, azul, rosa, lilás, porque o que acontece? Quando você compra objetos nessas cores, você limita a sua utilização dele. Você não vai usar um carrinho rosa para um menino, por exemplo. Um carrinho lilás para um menino. Carrinho azul para a menina até você consegue usar, mas não vai ficar uma coisa também tão feminina, né? Então, quando você usa cor neutra, você pode depois colocar algum itemzinho ali junto que traga a cor que você quer. E você pode usar tanto para menino quanto para menina, tá? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o tamanho dele. Essa peça aqui, eu uso ela desde newborn até para crianças bem grandes, de 4, 5 anos, todos adoram. Os meninos, principalmente, chegam aqui e pedem para mim, olham nas minhas prateleiras aqui, pedem para mim descer o carrinho para eles brincarem durante a sessão, porque eles amam. Às vezes eu tenho dificuldade com uma criança maior, que às vezes não quer fazer fotos e tal, mas gostou do carrinho, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou pegar o carrinho e vou trazer o carrinho aqui pro meu cenário. Ele não vai ficar estranho no meu cenário, porque ele é neutro.
Então, por exemplo, se eu jogar esse carrinho aqui, ó, e eu quiser fazer uma foto de Páscoa nesse cenário, ó, vai ficar ótimo. Porque a coloração dele é neutra, ele tem um amadeirado também que combina com o resto, então é super tranquilo. Então, sempre invistam em peças assim que vocês possam usar para várias crianças. Na sessão de Páscoa do ano passado, ele foi um grande atrativo para as crianças membros. As crianças adoraram ele, foi super útil assim para trazê-las para a sessão, para que elas gostassem de sessão. Aí ele tem um volantinho dele aqui que tem um parafuso. Então, volta e meia a criança mexia, aquele volante caía. E aí virava uma farra, a gente brincava, ria e tal, em função do volante ter caído. Eu fazia de conta que me assustava, que não era para acontecer e tal. E aí eles achavam o máximo que aquilo estava acontecendo de novo e tal. E a gente ia brincando, e enquanto isso eu ia clicando eles e fazendo um monte de fotos deles sorrindo, se divertindo. Então, uma peça bem legal para vocês terem aí no estúdio, um carrinho nesse estilo aqui, mais ou menos nesse tamanho, que vocês vão usar para todas as sessões, de newborn até crianças de 4, 5 anos, com muita tranquilidade, tá? Agora eu quero virar aqui para vocês, para mostrar o outro cenário. Deixa eu ajustar aqui, gente, só um pouquinho. Esse aqui eu usei há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, tá? Foi um dos primeiros fundos que eu comprei estampado. É um fundo que já vem pronto, né? Ele tem um 3D, assim, ele tem um degradê e tal, que faz eu ter mais foco aqui nas peças da frente e menor foco nas peças de trás, como parecendo que eu tenho uma composição aqui montada no estúdio. Então, ele funciona como um artifício visual, né? E conforme o enquadramento que a gente faz, ele acaba dando essa falsa impressão de que a gente tem vários planos. Então, conforme o enquadramento que eu fazia, parecia mesmo que eu tinha esses ovos aqui distribuídos aqui no estúdio. E aí eu usei um tapete no chão, e aí fazia as minhas composições, trazia cestinhos e tal para colocar a criança aqui. O que eu quero falar para vocês especificamente desse fundo aqui? A questão da regra dos 3/3, tá? Deixa eu pegar o quadrinho aqui para mim mostrar para vocês. Então, se vocês observarem esse fundo aqui, ó, vocês vão ver que ele tem 3 linhas, né? Essa linha de cima aqui, ó, do fundo, ela é uma área de respiro. E aí eu tenho essas 2 linhas aqui, duas fatias da minha imagem aqui do fundo, que são com bastante informação, né? Que é o quê? A área dos ovos, tem muita informação. E aqui eu tenho um pouco menos de informação, mas ainda tenho a cerca, os capinzinhos, e aí aqui eu tenho a minha área de respiro. Então esse fundo, quando ele foi impresso e quando ele foi feito, ele foi planejado para que ele gerasse essa questão da composição. Quem monta esses fundos, quem vende esses fundos, já tem essa noção de composição. Já pega imagens que funcionem na hora de compor. Tá? Então, se vocês forem pesquisar fundos prontos, vocês vão com certeza aprender muito com eles. Porque ele é um fundo vendável, ele é um fundo que funciona justamente por ele respeitar as regras de composição. Agora eu quero mostrar para vocês outro fundo que eu usei há 2 anos atrás, que é esse aqui, ó. Então, assim, quando eu não tinha muita condição de investir e tal, eu comprava muito esses fundos que já eram prontos, né? Porque aí ele já tem bastante informação, ele já tem composições, e aí eu jogava mais alguns itens aqui na frente e eu já tinha um fundo que funcionava, né, na minha fotografia sem eu investir tanto em materiais, né? Porque
Vocês pensem, imaginem comprar todos esses coelhos, esses baldinhos, todas essas coisas e todo ano estar renovando todos esses objetos, fazendo cada vez uma sessão diferente. Então era muito investimento. Aí eu comprava um fundo que já tinha alguma informação e depois compunha com mais alguns objetos aqui na frente. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma foto de como que fica pronto. Aqui. Ó. Então, o que eu tenho aqui? Alguns coelhinhos que eu comprei no mesmo tom do fundo, em cores pastéis. Alguns baldinhos. E no cantinho ali, vocês podem observar que tem uma árvore, né? Aqui, ó. Tem uma árvore seca que eu pendurei os ovinhos. Nos mesmos tons também. Que, aliás, são os mesmos ovinhos que eu usei depois. Aqui, ó. Nesse coelho aqui, no outro cenário, eu coloquei todos esses ovinhos ao redor aqui, tá? Então, eu sempre guardo as coisas e utilizo ela num outro ano, de uma outra forma, que não pareça ser a mesma coisa, que não fique repetitivo, tá? O que eu quero falar para vocês sobre esse fundo, gente? Nós temos uma área de respiro aqui no meio, novamente, né? Nós temos os pontos de intersecção aqui com o rostinho dos coelhos. E aqui nessa região aqui que nós vamos posicionar o bebê para que fique de forma interessante. Outra coisa importante aqui é o quê? O afunilamento pro nada, tá? Então eu tenho muita coisa nas laterais e no meio eu não tenho nada, tá? De objetos maiores para objetos menores na frente, terminando em nada, fazendo um arco de respiro aqui, uma área grande no meio aqui de respiro. Tá? Aí esse aqui, ó, gente, ele já vem com amadeirado no chão, então eu colocava uma placa PET em cima, né, e eu já tinha o fundo e mais o chão na minha composição, e aqui eu colocava mais uns objetos na frente para dar essa ilusão de que o cenário continuava. Então, na fotografia, a gente quase não percebe que isso aqui é um fundo estampado. Parece que eu tenho mesmo esses objetos aqui e mais alguns objetos aqui na frente, dá a ilusão de que o cenário ele é todo feito. Tá? Então, gente, só um minutinho, tá? Então, gente, recapitulando aqui com vocês. Esses são os conceitos de composição. Vocês podem usar para qualquer cenário que vocês forem fazer. Vocês vão usar 2/3 com volume, com informação, e 1/3 da fotografia sem preenchimento, para que vocês tenham uma fotografia harmônica com área de respiro. Essa área que vocês vão fazer, a área de respiro. Vocês vão procurar colocar nos pontos de intersecção informação, que é o que vai fazer o olhar caminhar pelos pontos mais importantes. Então, nesses pontos de intersecção, nós vamos ter o rostinho do bebê ou algum ponto do cenário. Por exemplo, o rostinho aqui e algum ponto importante do cenário aqui, como um coelhinho, alguma coisa interessante. E assim vocês vão ter cenários que funcionam. Assim vocês vão ter cenários que funcionam. É uma regra que vocês vão poder utilizar para qualquer cenário e qualquer foto que vocês forem compor. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Boa semana para vocês. E essa semana nós vamos ter live quase todos os dias. E eu espero ver vocês aqui. Até mais!